Tudo bem, pessoal? Segunda-feira, hein? Segunda-feira, a primeira segunda-feira pós-parada do Campeonato Brasileiro e primeira segunda-feira com Copa América em disputa aqui no Brasil. Não tá sabendo que tá rolando a Copa América? Pois é, rapaz, mas tá rolando, viu? E parece que tem muita gente que não tá sabendo, porque os estádios, pelo menos no final de semana, exceção feita ao Jogo do Brasil, que também foi a partida de abertura da competição, os demais jogos, olha, uma decepção no que diz respeito à presença de público. Mas não dá para culpar o público não, né? Ingressos não estão baratos. Existem ingressos considerados, vamos dizer assim, populares nesta primeira fase, em jogos na Arena do Corinthians e na Arena do Grêmio. Quando a gente diz popular, o ingresso custa R$60, e é o chamado setor 5, né? Deve ser uma capacidade, um número de ingressos bem menor com relação aos outros. Na primeira fase, o ingresso tem um valor. Nas quartas de final ele tem outro valor, semifinal outro valor, disputa de terceiro lugar outro valor e na decisão outro valor. Sendo que na primeira fase os ingressos da abertura também foram ingressos com valores diferentes. Ou seja, eu até escrevi sobre isso agora, está lá no blog do Terceiro Tempo, se você quiser dar uma olhadinha lá, clica em colunistas, vai em Frankfortes e você vai entender. Por exemplo, o ingresso mais barato para um jogo de primeira fase, vamos dizer assim, Qatar não, tem que ser um jogo de Arena Corinthians, vai. É o primeiro jogo da Arena Corinthians, você paga R$60 no ingresso mais popular, um jogo da primeira fase. Na disputa de terceiro lugar, que também será na Arena Corinthians, esse ingresso vai custar R$100. E na decisão, o ingresso mais caro, que na primeira fase custa uns 400 e poucos reais, 450, na decisão o ingresso mais caro vai custar a bagatela de R$890. Tá bom para você? E aí a nossa pergunta aqui na live do dia do Terceiro Tempo é o seguinte: por que o desinteresse do público até este momento na Copa América? Pelo valor dos ingressos ou pelo baixo nível técnico da competição? Ou de repente as duas coisas, que eu acho que é bem provável, né? Diga-se de passagem. Conmebol acha que tudo que ela faz é muito valioso. Lê do engano, certo? Até porque não dá para você querer arrancar 800 conto no ingresso de um torcedor na América do Sul. Mesmo, isso aí são para os caras que são abastados e tal. Esses caras também vão pensar muito para pagar R$900 para assistir um jogo dessa nossa seleção brasileira, da seleção, sei lá. Eu vou te falar, viu? Eu acho que são as duas coisas. Vou passar a palavra aqui para o João Antônio, para o boa tarde do João Antônio, enquanto eu compartilho a live. Sugiro a você que está no Facebook nos acompanhando que faça também a mesma coisa. Compartilhe a nossa live aí com as suas redes sociais, tá bom? Tudo bem, João? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Frank. Boa tarde, amigos. Esse ingresso aí de 800 é a França do Mbappé contra a Bélgica do Hazard? Então. É esse? Esse de 400, quem é? É a Alemanha do Marco Reus contra Portugal de Cristiano Ronaldo, né? É isso? É Copa América, né, João? Copa América. Então, cobrando esse ingresso do povo brasileiro que, na maior parte, corre atrás do dinheiro para conseguir comer. O brasileiro hoje não tem condição de comer. Não tem condição de fazer uma viagem. Estou falando brasileiro, a maior parte da população. Claro que a gente tem uns 10% da população, porque aqui no Brasil a gente tem uma diferença de salário salarial, uma diferença financeira muito grande, econômica muito grande. Então tem 10% que tem realmente condições para pagar um ingresso como esse. Mas os outros 90% da população, que a gente vê na rua, que a gente vê por perto, as pessoas que a gente tem contato, não tem. Então realmente é um absurdo. Se a gente ampliar isso para a América Latina, né? Pior ainda, Brasil, pior ainda. América Latina não, América do Sul. América do Sul, a Argentina hoje está em crise. Tanto que outro dia a gente teve aí uma notícia de que o Brasil podia fazer uma junção com a Argentina, a moeda, e todo mundo se espantou, porque a moeda da Argentina hoje está pior que a moeda brasileira. O Chile, o Uruguai ainda tem uma situação mais ou menos, mas a Venezuela, com a ditadura que tem lá, eles não têm dinheiro nem para comer. A população quase inteira. Você vai falar o quê? Da Bolívia, do Peru, do Equador.
sabe? Então, não dá, não tem como. Você tinha que aproveitar, e aí que está o grande erro, né? Porque você limita as viagens, porque e o turismo aqui no Brasil. Sim. Porque se o ingresso está acessível, está numa condição boa, talvez alguns argentinos, alguns colombianos, alguns equatorianos, chilenos, uruguaios, pudessem vir em maior número. Mas, pô, o cara já vai ter que pagar viagem, hotel, passeio. Aí o cara vai pegar e dar R$800, 600, 500 no ingresso de um jogo, porque tem que levar em conta que o cara, quando vem para cá, ele tem interesse de acompanhar a competição inteira. Então, sabe, então o chileno vem aqui e ele fala assim, pô, eu tenho que acompanhar 3 jogos. Se minha seleção passar, mais um, mais outro, depois a final, quando o cara for fazer aquela conta, fora o que ele vai gastar de viagem, o cara desiste. Então, olha, é um tiro no pé, Esse negócio das arenas são maravilhosas, são confortáveis, são bonitas, só que está tirando o torcedor do estádio. O torcedor raiz, aquele que vai. Aí perguntam por que o torcedor não gosta mais da seleção brasileira. Ela nunca joga aqui. Quando joga, o preço é R$500. Qual é o torcedor que pode? O torcedor coxinha. Aquele que vai sentar, ficar olhando o jogo. Aconteceu um lance pro Brasil, saiu o gol do Everton, por exemplo. Foi um golaço, né, Fran? Foi um golaço. Antigamente, o Morumbi vinha loucura. Hoje, os caras que pagam R$500 para ver um jogo, eles fazem assim quando sai o gol. É isso. Então, quer dizer, sabe, Frank, não dá. A gente fala tanto da seleção. Então é que a gente tem que falar porque não tem mais nada. E olha, eu vou te falar, ontem foi já triste, viu? Um domingo sem futebol do Campeonato Brasileiro, olha, foi difícil passar, viu? Olha, tenebroso. Isso sem contar o nível técnico dos jogos. A gente tem 3 ou 4 seleções aqui. A gente tem o Uruguai que está jogando uma bola redondinha, a Argentina que tem o Messi mais alguns atacantes, mas o resto do time é um buraco. Tem a Colômbia que tem um futebol de um nível mais ou menos, o Chile, o envelhecido Chile. Acabou isso aí, acabou a Copa América, aquele torneio que você podia pegar Chile, Colômbia, Argentina, Brasil e Uruguai, fazer um pentagonal e acabou. Quem ganhar, ganhou. O resto que vem é, como diria o meu querido e saudoso amigo Israel Jim, que eu trabalhei muito tempo com ele na Jovem Pan, Rio de Janeiro, ele falou assim, o resto é uma mulambada que dá dó, viu, Frank? Olha só, pessoal, vou ler umas mensagens aqui, depois vou passar uma ilustração para vocês e vou ler aqui pelo computador, vocês não vão conseguir visualizar o computador, né? Por isso que eu estou meio de lado aqui, mas é o seguinte, ó, Jorge Nascimento manda um bom dia pra gente, diz, bom dia ou boa tarde, amigos. Boa tarde, bom dia, tudo está valendo. O Aldo Romualdo, Uruguai forte candidato ao título, Josmar Silva pintou o campeão, hein? Prestem atenção no time do Uruguai, o Jorge não tinha chamado a atenção deles aqui, pô. Carille pulando fora do barco e afundando no Corinthians. Vamos falar daqui a pouco, tá bom, ô Josmar? Alexandre José da Silva, boa tarde, um grande abraço. Ana Maria Silva, bom dia, Uruguai, o melhor da Copa América. Robson Vilmar da Silva Santos, top. O Alexandre José da Silva, no bolão do terceiro tempo apostei no título da Argentina. Será que tenho que bater bumbo? 2, né? Muito, hein? 2 teremos. Vai ter muito bumbo. Sidney Medina, Frank, João, boa tarde. As duas coisas, respondendo, né, a pergunta do dia, se são os ingressos caros ou o baixo nível técnico que está afastando o torcedor desses primeiros jogos da Copa América. Jorge Nascimento, vamos falar do ingresso, mas passagens aéreas, bebidas, alimentação no local e transporte para cidades sedes estão também um absurdo, amigos. Sim, Jorge, isso aí está inserido no contexto, principalmente quem vem de fora do Brasil, né? Imagina, os caras estão achando que estão fazendo uma Copa América mequetrefe, que aliás o Brasil não deveria ter trocado a Copa América de 2015 pela 2019. 2015 o torcedor ainda estava naquele embalo de Copa do Mundo, certo? Poderia ter, mas aí acharam, um ano depois vai ficar muito apertado para o torcedor também. Pois é, agora não está apertado, continua apertado, mas um desinteresse porque, ó, futebolzinho, bolinha desse tamanho aqui. E para quem vem de fora tem tudo isso também. E se você quiser assistir um jogo em Belo Horizonte, em Salvador, em Porto Alegre, a mesma coisa. A estrutura hoje de viagem aqui no Brasil está muito complicada, a passagem aérea é cara, o hotel está caro, então um ser humano normal como a gente
não tem condição de ir, não adianta. Quem tem condição de ir só é quem está no topo da pirâmide. A Fátima Rosário, boa tarde. Os 2 motivos afastam os torcedores. Eu, aposentada, como é que vou pagar? Fato. O Marcos Patriota, muito caro. Um trabalhador que ganha o salário mínimo jamais irá num jogo da seleção. Robson Vilmar da Silva Santos, é um absurdo. Viu ontem no Maracanã, Catar e Paraguai, R$300. Ou R$300, né? Reais, mas assim, antigamente era réis, a gente entende do mesmo jeito, não tem problema. O Alexandre diz aqui em Santos tem muitos chilenos hospedados nos hotéis, hoje vão para o Morumbi. Olha, tomara que venham, se divirtam e que sorte que eles têm condição neste momento de fazer isso, viu? Jorge Nascimento, Copas no Brasil fizeram só para classe média alta, a FIFA está viajando nisso. A Conmebol está nesse embalo de FIFA, né? Achando que é Copa do Mundo ainda. Robson Diego da Hora, ingressos caríssimos, sem dúvida, queridão. O Ceará Amor, que saudade do meu vozão, acaba logo Copa América. Bicho, aí quem sabe no brasileiro, né? Pelo menos aí. Em Fortaleza o pessoal lota os estádios. Tem que esperar. Rafael Morto, sem o Neymar, da Brasil. Pô, mas que sobrenome, hein, Rafael? Boa sorte pra você. Daniel Parreira, preços abusivos e pouco futebol, jogadores medianos, além dos gastos extras, hotel, avião, alimentação, não vale a pena pagar o preço, diz aqui o Daniel. Só para você ter uma ideia, João, fiz um levantamento, não, né? Peguei aí os valores que estavam na internet, só para citar a fonte aqui, eu peguei um levantamento que está no Globoesporte.com. No jogo Brasil e Bolívia, que foi o jogo que teve o maior público também, foi a abertura, né? Estão estranhando essa Tinha renda. 46 mil pessoas e a renda absurda de 22 milhões e 400 mil reais, quase 22 milhões e meio. A maior renda já registrada na história do futebol brasileiro. Que horror ele estava no jogo. Ticket médio de 485 reais. E aí teve quase 70% de ocupação do estádio. Mesmo assim, foram quase 20 mil torcedores que deixaram de comparecer. Ou quase isso, né? Venezuela e Peru, já por sua vez, olha que atrativo. Venezuela e Peru, lá na Arena do Grêmio, tinha apenas 11 mil torcedores no estádio. Mesmo assim, deu 2 milhões e 400 de renda. Mas a ocupação do estádio é menos de 20%. Ou seja, o estádio estava vazio. Vazio. A Arena do Grêmio estava vazia. Argentina e Colômbia, que também foi um bom jogo. Tinha tudo para ser o grande jogo dessa primeira fase. E de fato foi, pelas circunstâncias. Foi o jogo mais interessante. Tinha 34.900 torcedores, quase 10 milhões de renda, 9 milhões e 200 mil. 69% de ocupação, uma ocupação similar à do jogo Brasil e Bolívia. E aí a gente pode perceber o quê? Que a Fonte Nova deu uma baita sorte no sorteio, porque pegou esse jogaço e vai ter a seleção brasileira amanhã. E não pode dizer a mesma coisa do Mineirão. Mineirão recebeu Uruguai e Equador, que foi um bom jogo, pelo Uruguai, né, obviamente, pelas circunstâncias, uma goleada, 4-0. Só que o público pagante foi de 13.600 torcedores, apenas 21% do estádio, ou seja, Mineirão estava vazio. Também. E no Maracanã, que teve 30%, 28,9% de ocupação, 19 mil pessoas assistiram Paraguai e Catar. Mas aí tem aquela coisa, 19 mil porque o público do Rio de Janeiro gosta mesmo do futebol. Se fosse no Mineirão, por exemplo, eu acho que já seria um público menor. Se fosse lá na Arena do Grêmio, eu acho que já seria um público menor. Hoje a gente vai ter Morumbi de novo. Vamos ver a expectativa, né, para Chile e Japão. Aqui entre nós não é um grande jogo, não chama atenção. Quem acompanha, é pior ainda, né? Porque o Japão veio com uma seleção sub-20. Então. O Japão tem 3 jogadores aí. O técnico trouxe o time para dar experiência. Ele trouxe o time pensando nos Jogos Olímpicos. E para você ver como o futebol, como alguns centros, eles estão fazendo um trabalho legal. O Japão foi vice-campeão do torneio de Toulon, que o Brasil participou, o Brasil foi o campeão, nos pênaltis. E o Japão está aqui com a seleção sub-23, sub-20. Vários jogadores de 18, 20, 21 anos se preparando para os Jogos Olímpicos que serão em Tóquio no ano que vem. Então, isso que é preparação. O Japão está com 2 seleções jovens, a de Toulon e essa aqui. Não estou dizendo que... Claro que o futebol ainda é muito incipiente no Japão, mas isso é planejamento, você está vendo o futuro. Mas então, quem acompanha vai saber que aqui no Japão não estão os principais jogadores. Então já é um desânimo a mais para aquele cara que vai querer comprar um ingresso tão caro.
Então, é tudo isso, né, Frank? Sem dúvida. Ceará Mortoque, saudade do Ceará de novo aqui, o Daniel Bagatini também participando conosco. Abraços, amigos, Deus abençoe, hein? Vocês sempre... Opa! Deus abençoe vocês sempre. Manda um abraço para a galera da Aptive de Pinhal. Alô, Pinhal! Melhoras aí, Daniel. Já está 100%, irmão? O Jorge Nascimento. Agora, quem é o maior responsável disso? A dona Comebol, né? O PJ, essa seleção não me representa. Tem mais aqui o Anaildo Machado, que escreve aqui: a qualidade técnica do Brasil muito fraca, ingressos caros demais. Marcos Santos, campeão será Uruguai. Robson Vilmar da Silva Santos, Japão versus Chile, vai dar Japão. Daniel Bagatini, sinceramente prefiro pagar para assistir o meu Palmeiras do que o Brasil. O Silvio Dias diz que ambas as alternativas, né, ingresso caro e o baixo nível técnico. Alessandro Henrique Bertazzi deve ter algum esquema, pois procura ingressos para comprar, aparece que está esgotado. Aí na hora do jogo o estádio está vazio, vai entender. Olha, tinha jogo do Mineirão aí que tinha 5 ingressos vendidos até sexta-feira, né? Eu vou te falar, o negócio realmente não está fácil. Eles divulgaram 60% de venda de ingressos que já tinha sido feita, que faltavam antes da competição apenas 40% dos ingressos totais, a carga total de todos os jogos. 228 mil ingressos a carga total. Ô Frank, eu não sei, sabe? Eu não sei aonde isso, porque se a gente está vendo tantos estádios aí que estão tendo 20%, 30%, até agora em 5 jogos foi mais ou menos isso. Só foi o do Brasil e o da Argentina, que deu aí 70% de ocupação, 60% a 70%, que também é pouco. A média de público nesses 5 jogos, somando 5, dividindo para fazer a média, é de 25 mil torcedores, uma média baixa para a capacidade dos estádios, que os estádios aí que estão, que tem capacidade menor, tem capacidade para 45, 50. E mesmo a ocupação, se você fizer uma média da ocupação, vamos dizer 70 dá 140, com mais 60 dos 30 dá 200, dá 20, 70%, aí dá 200%. A média de ocupação dá 40%. 40%, é onde ia chegar. É uma média muito baixa, porque se você está contando que você tinha 60 mil, já 60% da carga vendida, como é que você tem só 40 nesses jogos de ocupação? A não ser que o pessoal tenha comprado para os jogos decisivos já e a gente não está sabendo. O Robson Vilmar da Silva Santos, no final vai ser 3 mil reais, só pode, eu já falei, o ingresso mais caro para a final é 900 reais. Ingressos caros, avisa aqui o João Vitor. Se o futebol é a alegria do povo, ingressos deveriam ser baratos para lotar todos os jogos. Não é, Alexandre? O Alexandre José da Silva que comenta aqui. O Thiago Dantas, grande João, grande Frank, live já compartilhada, amigos. A coisa tá feia, que o brasileiro está preferindo o Brasileirão à Copa América. Claro, pelo menos isso aí é quase uma extorsão, velho. A CBF conseguiu o impossível, perder uma identidade fidedigna do torcedor dentro do próprio país do futebol. Corruptos e incompetentes. Uma hora paga o preço, né? João Paulo Vieira, melhor assistir o filme do Pelé, sempre. Daniel Bagatini, me explica como que a arena do Palmeiras está fora da Copa América. Isso é o Brasil, infelizmente. Vou te explicar da maneira mais simples possível, Daniel. Para a Comebol, Allianz Parque não existe. Entendeu? Para esses demagogos do futebol, Allianz Parque não existe. Os caras assim, isso serve para empresas de comunicação também. Os caras, é só a minha opinião, entendeu, Daniel? E para resumir, a Arena do Palmeiras não está na Copa América porque eles queriam que o estádio tivesse fosse Arena Palmeiras, Arena Palestra, Arena Comebol, Arena Minha Mãe, Arena Vovozinha, menos Allianz Parque. Porque para Comebol o nome não existe. Depois, esses mesmos demagogos, inclusive os de empresa de comunicação também, que não falam o nome do estádio, vêm a público para fazer o seguinte discurso. O futebol é mambembe, o futebol necessita de investimento. Olha, vocês, empresários, venham patrocinar aqui o esporte, O negócio é o seguinte, os caras só querem saber de patrocínio quando tem no bolso deles. Quando o patrocínio
é para alguma coisa como essa, tá aí, ó, a Allianz investiu no naming rights lá do estádio, só que ninguém fala o nome do estádio. Depois eles vêm com demagogia falar que os empresários não incentivam o esporte. Quando incentivam, não registram. Não registram. O nome do estádio é Allianz Parque, mas para alguns é a Arena Palmeiras, infelizmente. E para a Conmebol é um deles. A Conmebol que queria o estádio do Palmeiras na competição, mas não poderia chamar o estádio de Allianz Parque. E todas as menções ao nome do estádio dentro do estádio teriam que ser tampados, como é na Libertadores. Depois esses demagogos vêm pedir ajuda aí para os clubes e tal. Por isso que eu falo, enquanto os clubes não forem um pouquinho mais unidos, porque com os clubes é a mesma coisa, cada um vê o seu lado e ferre-se, entendeu? E aí acontece essas coisas aí. Aí o estádio, assim, ó, então nós não vamos ser subservientes à Conmebol, o estádio se chama Allianz Parque. Se você não quiser o nome do estádio, então também não tem jogo aqui. E o Palmeiras fez certinho, pelo menos na minha opinião. Quer dizer, numa situação como essa, você premia a competência, você pune a competência. Porque o Corinthians está com a Arena Itaquera, que não tem Naming Right ainda. Você imaginou, eu estou já indo um pouco mais à frente, se o Corinthians tivesse já um Naming Right, vamos dizer que o São Paulo também reformou o seu estádio do Morumbi e tal, e deu um nome, e vendeu o nome, porque isso pode acontecer. Hoje o clube é profissional, sempre foi, mas cada vez mais os times têm que ser profissionais, os clubes. Quer dizer, se o São Paulo tivesse vendido, o Corinthians também, não ia ter Copa América em São Paulo. Por quê? Por causa da ganância da Conmebol. Então realmente é um negócio impressionante. Você pune aquele que trabalha direito, trabalha bem feito. Mas quer saber do negócio? Olha, Palmeiras, que beleza, hein? Você saiu dessa, não entrou nessa, ainda bem, porque aí pelo menos você se livra dessa tragédia que por enquanto foi a Copa América. André Gama, infelizmente não dá. A Conmebol está vendendo o ingresso a valor do dólar. Mesmo assim, com esse baixo nível técnico de seleções, ou seja, as duas coisas atrapalham, né? O Léo Pivante, prefiro pagar para ver o Palmeiras, Uruguai campeão, ele aposta aqui. Raul Gomes, boa tarde, se o Brasil tivesse a mesma coragem do Japão, usaria a Copa América para enfim renovar essa seleção dos amigos do Tite. Pode até ganhar, mas não mudará em nada, não acrescenta em nada, o medo de perder tirou a oportunidade de renovar, e com isso puxar a vontade de torcer. Deixa eu te falar uma coisa, Raul. Eu entendi aqui as suas ponderações, só que nesse aspecto estou dando desconto para a seleção pelo seguinte: quando o Edu apresentou o novo ciclo aí da seleção, ele falou que tinha uma divisão aí de 3 fases, né? A primeira, os testes pré-Copa América, a segunda, a Copa América, e a terceira, a renovação para o Mundial. E aí, incluindo disputa da eliminatória. O que é que ficou claro, pelo menos para mim, quando o Edu apresentou essas propostas aí para o futuro da seleção brasileira? Que tinha uma prioridade da disputa da Copa América, que o Brasil disputaria a Copa América para conquistar o título, por disputar em casa, por saber que haveria pressão e etc. Então, esse desconto que eu dou, mas concordo com você que tem muito jogador envelhecido nesta seleção e que não será utilizado, né, João? Para a eliminatória de Copa do Mundo e para o Mundial. Felipe Luiz, Fagner, o próprio Miranda, Thiago Silva, o William que foi convocado agora, é um negócio absurdo. Então, quer dizer, tem muita gente aí que está na seleção, sabe, pela amizade com o Tite. E é isso mesmo, ficou com medo de perder a Copa América e carregou esse pessoal de volta. Agora, perdeu um ano para essa renovação, e o que é pior, pode perder a Copa América também, mesmo com esses medalhões. E aí vai explicar o quê? Eu quero ver a explicação depois. Por que não renovou? Por que já não colocou um time só com garotada para jogar? Sabe? Ainda corre esse risco, e é grande esse risco. O obreiro Carlos dos Santos, boa tarde, amigos do Terceiro Tempo. O que esperar do interesse do São Paulo no atacante Pedro do Fluminense? Será que ele dá jeito no ataque do São Paulo? Olha, o Pedro daria jeito em qualquer ataque aqui no futebol brasileiro, só que eu acho que não seria bom cultivar essa esperança aí não, viu? Hoje a gente já, inclusive está lá no terceirotempo.com.br, né, João? Nós já noticiamos aí, na parceria com o UOL, do interesse do Lyon da França no Pedro. Aí já fica difícil para concorrer. Lyon que quer também o Felipe Luiz. O Flamengo tinha já adiantado com o Felipe Luiz, mas aí apareceu o Lyon. E, claro, o futebol francês não é uma das mil maravilhas, mas, sabe, a segurança,
o salário, não sei se o jogador pesa isso. E o Pedro, todo mundo está querendo ele na Europa, então eu acho muito, mas muito difícil. A única chance que teria, por exemplo, um São Paulo, não só o São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians, um Flamengo, seria o Pedro ser negociado com alguma equipe do exterior e, como é muito jovem, de repente ter aí um acerto de empréstimo para demorar mais um aninho para chegar nesse time da Europa. Era a única chance, porque querer brigar direto com o Lyon, com quem quer que seja, não tem jeito. O Jansley Amaral, Neymar vem pro Uberlândia e o Uruguai vai ser campeão, ele aposta aqui. O Bidu Júnior diz que a crise é alguma coisa aqui, bagual, o que é isso aí? O que você quis escrever? E o ingresso, esse absurdo. O Jorge Nascimento, poxa, pagar trezentão, se fosse Pelé, Cruyff, Cristiano Ronaldo ou aquela laranja mecânica da Holanda, tudo bem, aí também você já está querendo demais, hein? O Léo Pivante, Copa América fraca. José Carlos Magatão, tem jogo da Copa América que não vale nem R$10, não dá para assistir nem na TV de tão ruim. Ai. Não vale a cerveja que você compra, né? No mercado para ver o jogo. O Alexandre José da Silva Almeida, ótima opinião, Frankfurt, sobre o Allianz Parque, obrigado, imagina. O Jansley Amaral, o estádio do Palmeiras é da Leila, e falando do Palmeiras não tem mundial, isso não perde a piada, né, o Jansley. Altieri Nascimento, futebol é alegria, o povo esquece dos problemas assistindo um bom futebol, mas a CBF se aproveita no preço dos ingressos e a seleção está deixando a desejar, jogando um futebol básico sem brilho. Abraços, colegas. Altieri, a CBF conivente, né, com essa ação da Conmebol. Pô, tinha que bater na mesa ali e falar, vamos fazer uma Copa Popular, vamos encher o estádio, tá pensando o quê? Rodrigo Garcia, lá vem ele, olha lá. Boa tarde, Frank e João, presidente do PSG dispara, ninguém obrigou Neymar a assinar conosco, entrevista a France Football, a gente leu aí. É isso aí. Tem até, chamar para você. Blog do Milton Neves, agora, se você quiser, ou depois da live, acessa lá o blog do Milton Neves para saber a opinião do Milton Neves a respeito da atual situação do Neymar. Será que não era do Neymar pensar em retomar a carreira dele de forma verdadeira, focar só no futebol, voltar a brilhar somente nos campos de futebol, deixar essas polêmicas extracampo de lado? E será que o Brasil não seria o melhor local para isso? Acesse lá agora o blog do miltonneves.com.br para você ler a opinião do Milton a respeito disso, tá bom? Aliás, está bem interessante. João Paulo Vieira, alguém sabe informar quando termina a Copa América? Alguém sabe me informar quando começa? Verdade. Daniel Pereira Gomes, fala amigos, tudo de bom? E essa história do Matos e Felipe Melo tentar convencer o Ibrahimovic para vir pro Verdão? Olha, já ouvi tantos nomes, rapaz. Desde que falaram que o Felipe Melo está tentando convencer um atacante para vir pro Palmeiras, né? Já ouvi tantos nomes. Ibrahimovic, Lavezzi, quem mais? Ouvi outros nomes. Falcão Garcia, e tinha outro aí. Melhor esperar acontecer, né? Fábio Alexandre, Arena Corinthians, baita nome. É isso aí, Fabiano, só que é um nome que não rende, né, dividendos. O nome é legal mesmo. E outra coisa, se chamasse Arena HP, Arena Terceiro Tempo, a Conmebol ia querer mudar o nome. Ou ignorar o nome, entendeu? Na hora de fazer um joguinho da Libertadores ou coisa que vale. Alexandre José da Silva, então combo ingresso mais lanche mais estacionamento, aí sairia os olhinhos da cara, hein? Não, e levar em consideração também que nessas arenas, não sei se todas elas, mas você tem as lanchonetes da arena. E claro que hoje o cara, e numa competição como essa, logicamente a segurança é muito grande, fica muita gente, não fica aquele pessoal todo vendendo, ambulante, fora do estádio, né? Então tem que levar em conta que o lanche, se você for tomar dentro da arena, ele também é bem mais caro do que aquele sanduba que a gente comia de pernil, podia fazer reportagem dos jogos.
sabe? A gente ia fazer reportagem de jogos quando eu fazia meta, o Frank também, a gente ia lá, chegava lá no Morumbi, quando tinha, no meu tempo, os clássicos eram todos no Morumbi, não tinha ainda esse esquema de arena, chegava no Morumbi, chegava na barraca da tiazinha lá, tinha lá aquele sanduíche, aquele maravilhoso sanduíche de pernil, que era R$10 e tal. Se você for comer numa arena dessa, não vai ter sanduíche de pernil e com certeza um simples hot dog sem nada vai ser pelo menos uns R$25. Que a gente sabe como é que funciona isso. Então quer dizer, vai aumentando a sua conta aí para ir num jogo desses. Sem dúvida alguma. O Rodrigo Garcia pergunta se a gente sabe alguma coisa do Roger Guedes, se ele está sendo contratado pelo Corinthians, porque ele começou a seguir o Fábio Carilli no Instagram e que eles têm o mesmo empresário. Pode ser que o Carilli que está indo para lá, né, de repente. Né? Pode ser o contrário. O obreiro Carlos dos Santos, aí, vou seguir vocês lá no Instagram, valeu, Carlos, obrigado, viu? O meu é francamente oficial, você tem Instagram? O João não tem Instagram, mas o nosso é Terceiro Tempo, o nosso aqui, tá? @Terceiro Tempo, segue a gente lá, obrigado, viu, queridão? O Elison Gabriel, jogo interessante no sentido de que são escolas totalmente diferentes. Agora, se será um jogo agradável de se ver, aí é outra coisa. De qual jogo nós estamos falando? Ele está respondendo ao Robson. Milton Neves, técnico da seleção brasileira, diz aqui o Carlos dos Santos. E o Elison Gabriel, na transmissão falaram 120, R$300 para ver Paraguai versus Catar, daria no máximo 50 e chorando. É que tem ingresso de 120 também, né? Lá no Paraguai Catar, deixa eu ver aqui meus alfarrábios aqui. Lá no Paraguai Catar, o ticket médio, né, quer dizer, o preço médio dos ingressos foi de R$125, R$124,27. É caro, é caro. E nesses 5 jogos aí, o ticket médio saiu por 240, ou seja, o dobro da média lá do Maracanã, tá bom? Ô João, agora aí dos jogos, hein? Qual foi o jogo mais atraente, aquele que você mais curtiu, que você mais gostou aí desses 5 até agora da Copa América? Claramente eu gostei mais do futebol do Uruguai, como eu já venho falando, o Uruguai é um time muito bem montado, e nem jogou a Arrascaeta, nem entrou por uma situação que acabou fugindo do campo, né? O técnico do Uruguai, Tavares, disse que não colocou a Arrascaeta porque ele foi muito hostilizado lá em Minas Gerais, porque ele deixou o Cruzeiro e foi jogar no Flamengo. Então, a gente imagina que metade da torcida era do Cruzeiro, metade do Atlético, mais ou menos isso, né? Claro, tem gente de fora, mas dos mineiros era uma boa parte do Cruzeiro que começou a hostilizar o Arrascaeta. E aí, o técnico preferiu não colocar em campo. E não precisou, porque o Uruguai ganhou o jogo com tranquilidade, embora beneficiado por uma expulsão boba do jogador equatoriano quando o jogo estava 1-0 só. Mas o Uruguai ia ganhar de qualquer jeito. Um ataque fortíssimo, o Soares está bem, o Cavani está bem, então é uma dupla fortíssima, o Uruguai tem um bom meio campo, o Uruguai tem uma defesa muito sólida, então a lógica também do jogador equatoriano ter sido expulso, foi um time muito duro, um time muito forte, eu já falava que normalmente ele entra em campo com uma grande chance de ter jogador expulso, porque ele é um time violento. Jogo do Paraguai com o Catar, uma surpresa o empate do Catar, o Paraguai fez 2-0, sem o Gustavo Gomes na zaga. Aí o técnico não colocou o melhor zagueiro do Brasil. O Gustavo Gomes está suspenso, né? Ele está suspenso, ele foi expulso no último jogo Então por isso eu vi que ele não jogou, porque ele e o Buena Júnior seria uma dupla de zaga muito forte. E ele não joga também o segundo jogo. E aí tudo bem, o Catar empatou, mas foi um tropeço para o Paraguai. Sem dúvida. Um tropeço. A gente teve um jogo 0-0 entre Peru e Venezuela. O Peru teve 2 gols anulados pelo VAR. O Peru teve mais volume de jogo. Aliás, então, parabéns aos 11 mil que pagaram o ingresso para ver esse jogo. Vocês merecem parabéns, vocês são guerreiros de verdade. Vocês fizeram assim, uma demonstração de amor ao futebol que pouquíssimos fariam nesse mundo. Talvez apenas esses 11.107 que pagaram o ingresso. Não estou sendo irônico. 11 mil para ver. Estou querendo dizer que vocês são guerreiros. 11 mil para ver Peru e Venezuela é duro. E o jogo da Argentina também não foi nenhuma novidade. A gente já falava que a Argentina tem vários ótimos jogadores no ataque. O Messi é um baita jogador, tem Agüero. Não sei porque o Dybala não joga também, né? Será que aquela briguinha ainda continua e tal? Foi convocado só para... tem Agüero, tem Di Maria. Só que daí para trás, o time da Argentina é muito fraco. Tá numa renovação, mais uma vez.
A defesa tem aí uns veteranos, como o Otamendi, o lateral esquerdo também, o Tagliafico, e depois jogadores mais jovens. O meio-campo com pouca armação. O meio-campo da Argentina é zero criatividade. É zero. É tentar jogar a bola pro Messi. Você viu que ficava um buraco. Era um buraco, era a defesa, os volantes da Argentina, o Messi aqui, não tinha ninguém qualificado para armar jogadas, para a bola não ter que chegar só no Messi. Porque toda hora que a bola chega no Messi, a gente já sabe que pode sair coisa boa, mas o adversário também sabe. Ele já marca o Messi em cima, não deixa receber com folga, não deixa receber com possibilidade de virar o corpo com rapidez. Então foi o que fez a Colômbia muito bem feito. A Colômbia, a gente também falou, tem jogadores experientes, James Rodrigues, Quadrado, que também estava nervosinho, saiu antes do final porque ganhou o cartão amarelo, o Falcão Garcia. Então a defesa da Colômbia é boa, tem o Mina, o Sanches. Então, ó, não foi nenhuma surpresa. Eu já dizia que a Argentina entra como uma das favoritas pelo Messi, mas é muito pouco, é muito pouco. Aí pode acontecer de uma competição fraca como essa, a Argentina vai passar, vai ter um jogo de quartas de final que talvez não seja tão difícil, passa também, só que agora a Argentina não sendo a primeira, já aumenta a possibilidade de ter confronto contra o Brasil. Já pegaria o Brasil nas quartas, né? Já poderia pegar o Brasil nas quartas. Então, sabe, mas não esperava muita coisa. Eu disse, a Argentina tem o Messi, mas é muito pouco. Ainda é um time que está em formação e não tem uma geração tão talentosa assim. E o Brasil, o que você achou do Brasil na sexta-feira sem o Neymar, contra um adversário, tudo bem, que também não está no nível da seleção brasileira, né? Muito pelo contrário, e o futebol apareceu mesmo foi no segundo tempo. Foi no segundo tempo, mas com o auxílio do VAR. Aí eu ia falar, bom, o jogador realmente colocou o braço, tirou o braço fora da direção do corpo, né? E foi marcado o pênalti. Mas aquilo que você falou no jogo Flamengo e CSA, será que se fosse do outro lado ele seria dado? Ou será que entender que o jogador do Brasil estava desequilibrado quando a bola bateu, sabe? Então, não vou dizer que roubaram a Bolívia, mas deram uma forcinha para o Brasil naquele lance. Aí a Bolívia, claro, é um time muito fraco, um time muito frágil, limitado. Eu vejo hoje a Bolívia como a pior seleção da América do Sul. A pior seleção, ela está atrás da Venezuela hoje em dia. A Venezuela que está fazendo um trabalho brilhante aí em categorias inferiores, mesmo com todo o problema do país, ela tem aparecido no futebol. Está pior que a Venezuela, está pior que o Peru, que foi para a Copa, tem o Guerreiro. Então a Bolívia é a pior seleção. E o Brasil passou 45 minutos sem fazer um gol e sem chutar praticamente uma bola, com muito perigo contra a Bolívia. E aí só depois do VAR que fez o segundo logo com o Felipe Coutinho e ficou fácil o jogo. Aí foi só segurar a bola, descansar, se preservar para o segundo jogo contra a também forte Venezuela, né? E aí, não dá, o Brasil nessa primeira fase esquece, não tem... se perder ponto nessa primeira fase é para puxão de orelha, porque fizeram um grupo maravilhoso para o Brasil terminar em primeiro. Bom, João, hoje tem Chile e Japão no Morumbi. Hoje é um jogo interessante, porque o Chile vai ter que jogar em cima de uma equipe que é muito jovem, uma equipe que eu já disse aqui, está jogando com um time sub-20, se preparando para a Olimpíada do ano que vem, e o Chile é aquele time envelhecido. O técnico do Chile fez algumas alterações, algumas experiências, mas fez que nem o Tite. Só que é o seguinte, é diferente. O Chile e o Brasil, eles são diferentes, porque o técnico é o Rueda, né? O Rueda tirou todo mundo aí dos amistosos do Chile depois da Copa do Mundo. Jogou todos os amistosos só com garotada. E agora voltaram. Vidal, Isla, Bocejur, Alex Sanches, o Vargas. Mas aí não tem como você criticar o treinador. O Chile não tem tanto talento quanto o Brasil. Não sobram jogadores por lá. Como fala o Nilson César, não brotam jogadores, não brotam talentos no Chile. Então o Chile está certo. E o Chile é atual bicampeão da competição. Sim. O Chile está entrando para quebrar um tabu de mais de 70 anos. Que faz tudo isso que a gente não tem um tricampeão. E o Chile vai tentar defender esse bicampeonato. Acho que o Chile é um time perigoso. Já envelhecido, não é mais aquele Chile de 5, 6 anos atrás, no tempo do Sampaoli. Mas eu coloco o Chile como um dos possíveis candidatos a chegar numa final de Copa América, até pelo pobre nível técnico das demais seleções. Então eu vejo que, o que eu falei, Brasil, Argentina, mesmo com a derrota, Uruguai, Colômbia e Chile. Não passa daí, né? Bom, como diria Paton Bausa, a ver,
O Rodrigo Garcia, Frank e João, nesta primeira rodada da Copa América, qual foi a seleção que chamou mais atenção de vocês dois, que jogou futebol bonito? Bom, já falamos, né? O Uruguai, acho que encaçapou aí, pelo menos essa primeira rodada, e a Colômbia também foi muito bem, obviamente, até pelo resultado. O José Carlos Ferreira Marques mandou um link aqui pra gente. Podem olhar, R$350 é inteiro, um assalto. Ô Zé Carlos, a gente já falou sobre isso, e eu te digo mais. R$350 é nesta primeira fase. Na fase quartas de final, esse ingresso de 350 já vai custar, está aqui até na minha coluna, já vai custar R$400. Esse ingresso nas semifinais ele passa para 590. Na disputa do terceiro lugar, ele volta para 350, se você quiser. Mas na decisão, esse ingresso que hoje custa R$350 para você assistir aqui Chile e Japão, na decisão ele vai custar R$890, entendeu? E lembrando que na quartas de final, eu estou destacando aqui 5 seleções: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile. Quartas de final são 8 seleções. Quer dizer, a gente vai ter 3 babas ainda nesse meio. Sabe? Ou como segundo grupo, ou como os melhores terceiros. Vai ter mais, vão ter 3 babas ainda. Quer dizer, a fase é mata-mata, vai ser decisiva, vão aumentar o preço dos ingressos e não vai ser o filé mignon ainda não. O obreiro Carlos dos Santos diz que a final vai ser entre Brasil e Chile. O Menderson Borges manda uma mensagem aqui pra gente. Ano que vem tem mais Copa, hein? Se tá ruim esse ano, na próxima edição, em jogos nível Venezuela e Peru, só vão ter a família dos jogadores assistindo. Ai, meu Deus do céu. A Venezuela é mais complicado porque tá difícil sair de lá, né? Por tudo que o país passa, né? O Rodrigo Garcia pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Quem é melhor, Lionel Messi ou o atacante Marta? O Cláudio Fernando de Souza, para louco, o do Flamengo foi escandaloso e não deram, a Bolívia foi garfada. Garfada? É mesmo? Você acha? Sabe qual a diferença da Bolívia e do jogo do Flamengo? Que a arbitragem não era brasileira, o árbitro era o árbitro de final de Copa do Mundo, já muda um pouquinho, sabe? Pitana. Um Néstor Pitana. Lucas Pessoa, vocês não gostaram da atuação do Catar? Fez um jogo mais bonito para uma seleção pequena. No segundo tempo jogou muito bem, né? Mas eu acho que o Paraguai deu uma brecha danada. Vamos aguardar aí o Catar. Tem destaques olímpicos? O Paraguai também é Paraguai, né? Não dá para esperar muito dele, né? Só como destaque, hoje a gente tem o Mundial Feminino, o Brasil joga amanhã contra a Itália. Hoje a gente tem pelo grupo A, França e Nigéria, Noruega e Coreia do Sul. Pelo grupo B, Espanha e China, Alemanha e África do Sul. Como se classificam, além dos 2 primeiros de cada grupo, os 4 melhores terceiros colocados, o Brasil tem uma chance muito grande de se classificar, mesmo que perca para a Itália. Se o Brasil empatar com a Itália, ele não vai ser segundo do grupo, vai ser terceiro, mas com 4 pontos ele está garantido. Ele não tem jeito de ficar fora. Então o empate amanhã classifica o Brasil, a vitória também. E uma derrota, se for por um gol de diferença só de repente, o Brasil hoje tem saldo de 2, de 3 pontos. Então o Brasil vai se classificar. Claro que aí vai chegar nas quartas de final numa situação complicada, né? Mas o Brasil deve se classificar, aliás, nas quartas, nas oitavas de final, numa situação delicada. No vôlei, Liga das Nações masculina, o Brasil perdeu da Sérvia sexta-feira 3-2, no tie-break, primeira derrota, depois ganhou 3-0 da China e 3-0 de Portugal. O Brasil está em segundo lugar, até agora foram 8 vitórias em 9 jogos, tem 2 pontos atrás do Irã, que é o líder da Liga das Nações masculina, uma seleção que vem crescendo demais nos últimos tempos, é um trabalho bem feito, que é realizado lá no Irã. E no feminino o Brasil abriu 7 pontos, falta só um quadrangular, então o Brasil está muito perto, praticamente classificado para a fase final. Nessa semana, a partir de amanhã, pega a Itália, Bélgica e também Turquia. Mais 2 destaques importantes e legais. Lá na Hungria, a Ana Marcela Cunha venceu de novo uma prova de maratonas aquáticas do circuito mundial. Foram 5 provas até agora, ela ganhou 4 e ficou em segundo na outra. Contando com mais outras 2 provas que ela fez nesse ano, 7 provas, ela ganhou 5 e ficou em segundo em 2. Quer dizer, é impressionante, é candidatíssima a medalha até de ouro no ano que vem lá em Tóquio. E no skate, no Deal Tour, lá em Long Beach, ótimos resultados para o Brasil, tanto no street como no parque. No street, a Pamela Rosa foi ouro e a Letícia Buffoni foi prata. E no masculino, também no street, Felipe Gustavo foi terceiro. E o Kevin Hoffler foi o quinto, que é um ótimo nome também.
Já no parque, o ouro foi para o Pedro Barros, na prova que o Luiz Francisco ficou em quarto lugar. Pedro Barros, Letícia Buffoni, Pamela Rosa são nomes, o Kevin Hoffler, para brigar por medalha em Tóquio também no ano que vem. Muito bom, legal. Parabéns aí para a rapaziada e para as meninas também. Olha aí, pessoal. Gostou da live do terceiro tempo? Deixa uma curtida aí pra gente, deixa um like aí pra gente, certo? Não se esqueça sempre de compartilhar a nossa live com as suas redes sociais. E, é claro, seguir o Terceiro Tempo nas redes sociais, @Terceiro Tempo, nosso canal no YouTube é o Terceiro Tempo TV, atenção, não confundir, tá bom? Siga também o Milton nas redes sociais, @Milton Neves, o canal do YouTube é Milton Neves Oficial, tá? Uma saudação especial aqui no nosso boa tarde ao Nelson Peringuareschi, ao João Gonçalves, ao Claudinei Fantin, nível técnico, a seleção Amigos do Tite está uma porcaria, não chega até a final, ele diz aqui. E o Roberto Silva também. Nosso país está em crise, esses valores de ingressos estão caros demais, por isso os estádios estão vazios. Roberto Silva de Água Doce do Norte. Sucesso para vocês aí, vocês são os melhores comentaristas de futebol. Que isso, Robertão, gentileza sua, rapaz. Depois dessa, só avisando que a gente volta amanhã, porque amanhã tem jogo da seleção brasileira masculina e feminina, tá bom? E a gente faz a análise também do jogo desta noite entre Chile e Japão. Valeu, pessoal. Até amanhã. Boa Copa América. Se é que é possível.